Bom dia, meus irmãos. Rogo que a paz, a graça, a alegria, a direção e a virtude do Espírito Santo de Deus seja com todos nós aqui. Quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, ao Conselho da Igreja, que tão prontamente aos nossos chamados respondeu. As nossas reuniões, às vezes online, às vezes estão necessariamente rápidas, eles atenderam. Quero agradecer a Deus pela mesa, que da mesma forma, tão pronta, pôde nos auxiliar e, entendendo a situação, dispor do seu tempo e para servir ao povo de Deus. Muito obrigado. Quero agradecer à junta de diáconos, que da mesma forma se dispôs a auxiliar as famílias em grupo de risco. Que coisa boa essa liderança. Quero agradecer aos professores que prepararam o seu material e que vão precisar abrir mão. Nós pedimos, irmãos, que orem para que Deus nos dê sabedoria, para que as próximas classes, escola dominical, sejam ministradas aos seus alunos, cada um na sua faixa etária. Orem por isso. Nós precisamos de sabedoria de Deus para agilizar esse tempo. Deus possa estender sua graça sobre nós. Quero agradecer os irmãos que participaram dessa vigília de 24 horas de oração. Muito obrigado. Obrigado ao Samuel, que elaborou tudo isso em cima de uma ideia que foi lançada aqui no domingo passado. Prontamente ele nos auxiliou. Queremos repetir, meus irmãos, isso na quarta-feira a partir de 8 horas e também no próximo sábado a partir de 8 horas. Aquelas famílias que não entraram, vocês podem entrar ainda. Aqueles que querem se ajustar a essa realidade, por favor, participe, entre nesta escala de oração para nos auxiliar em tudo isso. É para todo o povo de Deus esse tempo de oração. E ao orar, lembre-se de orar pelo controle da coronavírus em todo o mundo. Ore pelos países que estão mais prejudicados com essa coronavírus. Ore, por favor, clame ao Senhor, peça a Deus sabedoria para a liderança espiritual das igrejas se posicionarem nesse momento. Ore por esses irmãos do grupo de risco, que de uma hora para outra vão precisar ficar mais parados dentro de casa. Alguns, por conta do temperamento, vão enfrentar maiores dificuldades, mas que nós possamos redescobrir os valores de estar em casa, tá bom? Muito, muito obrigado, muito obrigado. Desculpem, meus irmãos, desculpem. Orem pelos desempregados, irmãos. É provável que esse número aumente nesse tempo. Ore. E disponha a sua despensa para servir as pessoas, para dividir o que você tem. Deus possa abençoar a cada um de nós nesse ministério. O Marcos Vasconcelos está pedindo para avisar que os cultos, tanto os que estão ao vivo, online, eles ficarão gravados. O culto da noite hoje, o pastor Vinícius vai nos falar sobre a confiança em Deus nesse tempo de crise, fazendo uma exposição do Salmo 125. Vai ser a mensagem dele, tá bom? Vai estar gravada e vocês estão convidados, não somente para participar, como para divulgar. Faça isso, divulgue as mensagens, chame os seus amigos, chame as pessoas que estão em casa, para que se apercebam dessa situação e ouçam a palavra de Deus, cultos gravados. Desligue um pouquinho essa questão de ouvir mensagens sobre coronavírus, notícias sobre coronavírus. Tudo está em torno disso. Para um pouco, isso adoece a nossa alma. Ouça a palavra de Deus que vivifica, ouça a palavra de Deus que direciona. Reveja mensagens antigas, cultos antigos e glorifique a Deus no seu tempo em família, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Por gentileza, abra a palavra de Deus agora, nós vamos orar e ler o texto de Gênesis, capítulo 6, do 11 ao 22. Tá
bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, os irmãos que se encontram enfermos, visite-os, ó Deus. São tantos, alguns precisando tanto dos teus cuidados, da tua direção. Visite-os, ó Deus. Alegre-lhes o coração, traga-lhes força e esperança. Abençoe o Anderson, ó Deus, a Cláudia, o seu Sérgio. Abençoe o seu Ageu e a dona Maria Helena. Abençoe a irmã Maria Dilma. Abençoe o seu Aderbal e a dona Odila. Abençoe o seu Pedro e a dona Zélia. Abençoe a dona Lourdes Pollon, a dona Carmen. Abençoe, Senhor, a dona Luísa Mara, o seu esposo Nelson. Abençoe a dona Luísa Custódio, a sua saúde. Abençoe, Senhor, esses irmãos tão queridos nossos. Visite, ó Deus querido, cada um deles com o teu poder. Visite, ó Deus, a Adi. Abençoe, ó Deus bondoso, a sua saúde. Abençoe a dona Áurea. Abençoe, ó Deus, a Nadir. Abençoe, ó querido Deus, a dona Undina. Visite, Pai, em nome de Jesus, a Elionides. Abençoe, ó Pai bondoso, a dona Deise. Está sob os teus cuidados, cada uma delas. Esse povo teu que atravessa essa crise maior, ó Deus, e que vão precisar ficar mais em casa. E agora, quando a tua palavra será lida, edifique-nos até na leitura e na exposição desta aula. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto é de Gênesis, capítulo 6, do 11º ao 22º. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer, juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Apenas até aqui. Eu queria ler ainda um outro texto que se encontra em Isaías, capítulo 26, versículo 20. É interessante que, mesmo conhecendo esse texto,
Ontem eu redescobri, e como fez bem para mim esse texto. Eu chamei a Beth e compartilhei com ela. Como foi bom, parece que ele foi escrito para hoje, para os nossos dias. Olha só. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. É um tempo de reclusa, é um tempo de ficar em casa, é um tempo de descobrir ou redescobrir. E é provável que nesse tempo você venha descobrir o quanto que a sua casa é extraordinária. E você vai descobrir ou redescobrir o quanto que é bom estar em casa. O quanto que a companhia do cônjuge e dos filhos são tão importantes para nós. Dizem que nesse tempo os índices de violência urbana ficarão em zero, uma vez que não tem ninguém na rua. Que os assaltos cairão em zero, que os acidentes de carro cairão para zero também. Mas eles estão com receio de que os índices de atrito conjugal subam. Porque você vai estar em contato com o seu cônjuge 24 horas. Você vai estar em contato com os seus filhos 24 horas. É provável que os índices de atrito dentro de casa cresçam. Esse texto ele nos traz algumas orientações para esse tempo. Porque ele fala de uma família que recebeu uma ordem de Deus para entrar num espaço de 300 côvados por 150 de largura e 30 de altura. Um espaço pequeno. Deus deu uma ordem para eles construírem um espaço onde eles ficarão por um tempo determinado. Eles não sabiam quanto tempo eram. Noé levou 120 anos para construir a arca, de acordo com o capítulo 6, versículo 3, se comparado com o capítulo 7. Ele levou 120 anos construindo, e construiu uma arca inteira para uma família. E eles entraram sem noção de quanto tempo ficariam lá dentro. Só Deus sabia. Mas houve um tempo de adaptação, de ajuste. Noé, quando entrou, já tinha 3 filhos e 3 noras. E a sua esposa. Eram 8 ao todo, entrando naquele espaço construído para aquele tempo. E eles tinham que se ajustar, se adaptar a esse tempo. O interesse de Deus, na ordem dada a Noé, era de salvar a família. O interesse de Deus em salvar, somado ao interesse de Noé em salvar a sua casa, seria extraordinário o resultado. O investimento de Deus em manter a família, adicionado ao investimento da família de Noé, seria extraordinário o resultado. O poder de Deus em proteger, adicionado a isso, a submissão de Noé e de sua família, a dependência deles e a obediência à palavra de Deus, teria um resultado extraordinário. E é isso, como pastor desta igreja, que eu quero propor a vocês para este tempo. Nós não sabemos quanto durará esse tempo. Não sabemos. Mas eu quero convidá-los a, como foi lido em Isaías 26, 20, que você entre na sua casa,
feche a porta após você entrar. E tome alguns cuidados que são verificados aqui nesse texto. O primeiro deles é que o investimento é de todos. Não é o investimento do sacerdote, não é o investimento do filho, não é o investimento do pai, não é o investimento da mãe. É um momento em que nós temos que reaprender e nos reajustar a essa realidade nova. É um investimento para todos. Deus chamou um homem e deu uma direção a ele, mas disse que o investimento é para toda a família. Observe o versículo de número 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimento e calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Isso aqui se chama família. A arca era para a família. Uma arca para uma família. Uma casa para uma família. Um investimento para toda a família. Era um tempo em que iria exigir de cada um deles inteligência, sabedoria, demandaria de todos eles sacrifício, abnegação. Era uma grande obra que exigiu de todos eles o investimento. Observe, meu irmão, que não era apenas Noé que fez o investimento. Não era apenas a esposa dele que fez o investimento. Não era apenas os agregados, no caso, as noras, que fizeram um investimento. Era um investimento de todos eles. Não seria fácil construir um barco daquele tamanho num tempo como aquele. Também era muito difícil entender que aconteceria algo ainda não imaginado. Trazendo para a nossa realidade, não é fácil ficar em casa, uma vez que nós ficamos mais tempo fora do que em casa. E o tempo que ficamos em casa, a maioria dele nós passamos dormindo. Calcule comigo. Você sai para o seu trabalho por volta de 7 ou 8 da manhã. E você retorna apenas às 17 ou às 18 horas. Aí você tem de 18 até 8 horas do dia seguinte para ficar em casa. Mas a grande parte desse tempo em que você fica em casa, você passa dormindo. Ou seja, maior parte do tempo você passa longe, dormindo. Isso não é um tempo de qualidade. E por conta disso, haverá um investimento maior agora. Você vai ficar em casa 24 horas. Você vai conversar com a sua família 24 horas. É um tempo de investimento. E nunca antes isso foi imaginado. Nunca. Você não imaginava isso há 2 meses atrás. Nem há 1 mês atrás. Mesmo sabendo que esse coronavírus já tinha chegado à China e passado pela Espanha, pela França, pela Itália. Você ouvia as notícias sobre a influência do coronavírus na Itália. Você ouviu isso. Mas você nunca imaginou que ele pudesse chegar ao Brasil e nos levar para dentro de casa. Não imaginávamos que fosse assim. Parece que a notícia de lá nunca chegaria aqui. Agora que chegou, nós percebemos que o investimento é de todos. Todos vão estar envolvidos nisso. Para Noé, a preservação da família incluía construir um barco. Para nós, aqui em São José dos Campos, ou para você, na sua casa, ficar 1 mês, ou 2 meses, ou até um pouco mais, vai exigir de você um investimento. Você vai precisar pensar no outro.
você vai precisar se colocar no lugar do outro. Eu acredito que é esse o momento que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7 diz: vivei a vida comum do lar. Nós vamos precisar viver a vida comum do lar. Eu acho que vamos voltar aos princípios de Deus, porque Deus tem e sempre terá interesse em salvar a tua casa. Ele quer usar você, quer usar as crianças, os adolescentes, os idosos. Todos nós, assim como Noé, andamos com Deus. E Ele vai fazer da nossa casa um ambiente agradável, se houver investimento de todos nós. Coisas simples e pequenas, como ajudar nas tarefas de casa, como sair do quarto e arrumar o quarto, arrumar a cama, como não deixar a toalha no chão, como colocar as roupas sujas no cesto apropriado. Coisas simples, como dizer bom dia, boa noite, como orar em torno da mesa de mãos dadas. Agora nós vamos almoçar todos no mesmo horário, na mesma mesa. Que tal você se prontificar para descascar as batatas? Que tal você se prontificar para fazer o suco? Que tal você se prontificar a ajudar a mamãe passando uma vassoura na casa, jogando o lixo fora? É investimento de todos, é tarefa de todos. Família, somos todos nós. Eu não sei se a sua família é pequena, se é grande. Aí, no visor está toda a minha casa. Essa é a minha casa. Eu, minha esposa, meus filhos, os agregados, genro, nora e os netos, todos num só lugar. É lamentável que um vírus precise aparecer para que a gente redescubra o valor da família. Nesse tempo, você vai descobrir que na sua casa existem coisas extraordinárias, pessoas extraordinárias. Disponha-se a investir na manutenção da paz e da harmonia na sua família. Como foi falado no culto ainda há pouco, seja carinhoso nas palavras, gentil nas ações, seja doce, por favor. Essa é a sua família. É com essa família que você vai conviver todo o tempo. Não apenas nesta época de coronavírus, mas toda a sua vida é passada aí. Descubra esse momento e torne esse ambiente agradável. Outro conselho extraído desta experiência de Noé. Noé entra no barco e depois que ele entra no barco, ele ainda fica lá sem chuva 7 dias. Depois de 7 dias, o Senhor lacrou a arca de forma que a porta não poderia ser aberta por dentro. Aí começou a chover. E choveu. E choveu. E a água foi subindo. E o barco então começou a balançar. Até que o barco ficou totalmente suspenso nas águas. E continuou chovendo. As comportas do céu foram abertas. Os abismos da terra foram abertos. E choveu por 40 dias e 40 noites. Abria-se janela à água. Olhava-se barulho de água. Era chuva o tempo inteiro. Por conta disso, um investimento foi feito. Agora, o investimento era dentro de casa. Agora, o espaço daquela arca era tudo que eles tinham. Não havia mais como ir no mercado. Não havia mais como ir no cinema. Não havia mais como ir na praça. Agora, tudo que eles tinham era restrito ao ambiente de dentro. A grande ideia de Deus
envolvia todos, a participação de todos. O envolvimento agora era dentro de casa. O que eles iriam fazer? O que eles iriam conversar? Qual que era a novidade para falar para os parentes? Eu falei isso ontem. Eu falei isso antes de ontem. Não tem novidade. O que eu vou dizer? Se já havia um silêncio antes, é provável que haja um silêncio agora. Eu vou precisar de criatividade. Eu vou precisar de contar as histórias para a minha família de um tempo que eu não contava. Agora, tudo que eu tenho é o espaço da minha casa. Para a conservação da família, eles contavam com a presença e com a bênção de Deus. O Senhor mesmo disse: eu estabelecerei a minha aliança contigo. Por isso ele falou: faça compartimento, faça quartos. Isso nos leva a entender que dentro de um espaço chamado casa, dentro de um ambiente chamado família, existem compartimentos que eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar a limitação do meu filho adolescente. Eu tenho que entender o espaço do meu pai. Eu tenho que compreender que agora a minha mãe tem o ambiente dela. Eu preciso entender isso. O investimento foi de todos. O investimento é de todos. O envolvimento também é de todos. Mas agora, dentro de um espaço chamado casa, ou de um ambiente chamado família, eu preciso observar que existem compartimentos. Cada um tem uma função diferente dentro deste espaço. O envolvimento agora é dentro. A família de Noé não tinha como sair. Aí eles receberam uma ordem: faça uma dispensa para um grande tempo. Eles não sabiam quanto tempo. O governo está dizendo: não é preciso fazer uma grande dispensa, porque os mercados, as padarias, o posto de combustível estarão abertos, as farmácias estarão abertas. O governo garantiu que não vai haver nenhuma falta de abastecimento. Então eu preciso me tranquilizar. Não é um momento de histeria e desespero. O que eu comprei é suficiente. Em faltando, sai um da família, adquire e volta. Mas eu quero que vocês entendam que esse tempo de envolvimento de dentro precisa ser melhorado. As conversas, os diálogos. Como é que vocês imaginam que Noé ficou um ano, um pouco mais de um ano, dentro daquele ambiente, sem ter a mínima possibilidade de sair? Não tinha jeito, não tinha como. O máximo que poderiam ter feito era pegar água de fora para algum uso doméstico, só. Eles não tinham como sair, não. Era só aquele ambiente ali. Cada compartimento tinha uma função. Isso revelava ordem, mas isso revelava também limites. Cada um teria o seu lugar, o seu espaço e o seu limite bem marcado. A nossa família precisa atentar para isso agora. Eu preciso entender isso agora. Aliás, eu fui forçado a entender isso agora. O envolvimento é de dentro. O investimento é de todos. Mas, por fim, há uma necessária observação de um distanciamento de fora. O Senhor disse para Noé: faça uma arca para salvar a tua família. Eu estabeleço uma aliança com você. Eu vou abençoar a sua casa. E ele disse: agora, o envolvimento é de todos, dentro. O envolvimento de todos dentro. Mas é preciso observar que há uma necessidade, agora, de um distanciamento dos de fora. Quem está dentro, está dentro. Quem está fora, está fora. E é por conta disso que ele deu
uma ordem muito clara. No capítulo 14, ele diz assim: calafete com betume por dentro e por fora. O que a gente entende por isso? Ele disse: nas frestas das madeiras, entre uma madeira e a outra, tem uma separação. Ele disse: calafeta, ponha betume, ponha piche, entre uma madeira e a outra, ponha betume, para que nada de fora entre e nada de dentro saia. Vai fechar hermeticamente a arca. O que eu aprendo com isso para esse tempo de coronavírus? Primeiro, o investimento é de todos nós. Não adianta o pai fazer o investimento se o filho não fizer. A economia e o orçamento da nossa família agora estão em evidência. Não adianta eu trazer comida se o filho não economizar a energia. Não adianta eu trazer o que é necessário para a manutenção da minha casa se o meu filho não entender que o banho, antes de 40 minutos, precisa se resumir a 10 minutos. 6 minutos. Não adianta eu fazer um investimento para trazer, se em casa não existe um investimento de todos. Nós vamos redescobrir a nossa casa, meus irmãos. E vamos perceber que família é investimento de todos. Do menor até o maior. Do mais novo até o mais velho. Eu não tenho como visitar a minha avó agora. Eu não posso. Mas eu vou ligar para ela. Eu vou usar as redes sociais para mandar foto. Para a gente se comunicar ao vivo. Oi, vó. Oi, vô. Oi, pai, não posso ir aí porque eu não posso sair de casa. Mas olha como é que estão as coisas por aí. Eu posso, esse investimento é necessário, meus irmãos. É preciso. Use o telefone, ligue. Use o Skype, ligue. Dê um alô. Veja como é que estão os seus parentes mais distantes. Esse é o momento do investimento de todos. Mas também eu preciso observar que há um envolvimento com os que estão dentro. Respeite limites. Por favor, respeite as vontades que são diferentes das suas. E observe o distanciamento de fora. Na sua casa existem coisas que nunca podem sair de lá. Nunca. A intimidade da família tem que ficar ali. Não pode sair. Calafete, ponha piche nas rachaduras. Observe que não entre nada de fora para dentro. E que não saia nada de dentro para fora. E obedeça essa necessária distância. Há uma necessidade de observarmos o distanciamento agora. É uma arca para cada família. É uma casa para cada família. Dentro dessa casa tem compartimentos diferentes. Tem pavimentos diferentes. Tem um primeiro, tem um segundo, tem um terceiro. Tem compartimentos pequenos, compartimentos grandes. O compartimento que Noé fez para a girafa, ele é maior do que o compartimento que ele fez para o coelho. O compartimento que ele fez para o elefante é diferente do compartimento que ele fez para a ema. É diferente. Entenda isso na sua casa agora. Por favor, entenda isso. Para quê? Para que haja um ambiente de harmonia. Invista nisso, meu irmão. Entenda isso, meu irmão. E mantenha a distância. Calafete por dentro
para que nada de dentro saia. Calafete por fora, para que nada de fora entre. A sua casa é um ambiente agradável e é sagrado. E Deus uniu todos vocês agora. Isso vai exigir de cada um de nós sensibilidade, dedicação e investimento. Deus nos abençoe. Não sabemos quanto tempo, não sabemos, mas desejamos que esse tempo seja um tempo de qualidade, um tempo de bênçãos. Faça o culto doméstico, faça o culto doméstico. Pegue a sua palavra, reúna a sua família, leia um texto, peça os menores para orar, deem as mãos. Em casa pode dar as mãos, em casa pode abraçar, em casa pode beijar. Eu acho que deve-se fazer isso em casa. E com os que estão distantes, liga, manda um áudio, um vídeo, faça alguma coisa para que esse tempo seja abreviado e seja abençoado. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, quando Noé entrou na arca, ele não tinha noção de quanto tempo ficaria nela. Eu acredito, ó Deus, que o tempo em que eles ficaram deve ter tido algum atrito, desavenças, mas o Senhor estava lá. E eles venceram as barreiras. Havia pessoas diferentes. As noras que não haviam sido criadas no mesmo ambiente, que eram diferentes, mas que foram ajustadas àquela realidade de uma arca. Eu quero pedir ao Senhor que, mesmo não sabendo quanto tempo essa ordem de ficar recluso em casa vai durar, mas que seja um tempo de investimento, de envolvimento de dentro, de distanciamento de fora. Que o Senhor abençoe as famílias, fortalecendo-as com a tua palavra. Dá-nos ideia para o culto doméstico, dá-nos ideia para a nossa conversa, ajude-nos a nos envolver nas tarefas de todos. Quebre barreiras, supere, ó Deus querido, as nossas limitações e abençoe todo o ajuntamento neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus lhe abençoe. Deus lhe guarde do mal. Muito obrigado. Muito obrigado. Divulgue essa aula com outras pessoas. Passe adiante o endereço dos cultos para que eles sejam abençoados. Obrigado, meus irmãos.